Olá, turma! No vídeo de hoje eu vou comentar 10 coisas que você pode fazer para potencializar o seu entendimento dos artigos científicos que você lê. Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e vamos juntos nessa jornada. Solta aí a vinheta. É isso aí, galera. Olha que interessante. Eu sempre digo que todos os meus alunos de graduação, pós-graduação, de cursos do Viajando pela Fisiologia devem ler artigos científicos. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, clica aqui em algum lugar, vai aparecer aí para você ver o vídeo lá. 7 motivos pelo qual você deve ler artigos científicos. E no vídeo de hoje eu quero te contar um pouquinho de coisas que eu faço para mim e que tem me ajudado já há muitos anos a potencializar o meu entendimento sobre aquilo que eu leio de artigos científicos. Então, são 10 coisas que você pode fazer. A primeira delas é a seguinte: crie o hábito de ler artigos científicos. O que é hábito? Hábito é aquilo que você faz com uma certa regularidade. Por exemplo, você tem o hábito de todos os dias, quando acorda, escovar os dentes. Isso você faz de segunda a segunda. É hábito. Então, crie o hábito de você ler um artigo científico. Por exemplo, eu vou ler um artigo por mês. Ou eu vou ler um artigo a cada 15 dias, ou eu vou ler um artigo por semana, não importa. Mas se você decidiu que vai ler um artigo por mês, então a partir de hoje leia um artigo por mês, mantenha o hábito. E conforme você vai treinando isso daí, o que acontece? Vai ficando cada vez mais gostoso, vai fazendo parte da sua rotina você ler artigos científicos. Só para ilustrar, lembra quando você estava aprendendo a dirigir e muitos de vocês falavam assim: ai meu Deus, esse negócio de embreagem, é marcha, não sei o que, tanta coisa, o carro saia dando soquinho assim. Lembra disso? Aí eu pergunto, você já tirou sua carteira de motorista, já está aí 2, 3, 10, 15 anos dirigindo, e a pergunta é, você lembra que o carro tem embreagem hoje? Não, é automático, virou hábito. Portanto, o hábito ele pode ser treinável, conforme você vai repetindo, beleza? O segundo motivo é o seguinte: não tenha pressa de ler um artigo científico. Eu sei que muitas pessoas falam assim para você: vamos ler artigo, quanto mais a gente ler, melhor. E aí eu vou dizer para você: calma, leia com calma, não precisa ter pressa. Por quê? Porque o importante não é só ler o artigo científico. O que adianta eu ler o artigo científico se eu não compreendo as informações que tem naquele artigo científico? O que adianta eu ler o artigo científico se as informações que estão ali eu não consigo pensar e refletir como eu posso colocar no meu dia a dia prático com meus alunos na academia, no personal ou os meus atletas? Então, mais importante do que ler o artigo é você entender, compreender as informações que o artigo traz e refletir como você poderia colocar em prática essas informações. Então, não tenha pressa, não tenha pressa. Eu diria que você lê, por exemplo, um artigo por mês. Eu diria assim, se você ler esse artigo com calma, entendendo ele, tá de bom tamanho. Com o tempo, você vai treinando isso e você vai obrigatoriamente aumentando a frequência de leitura de artigos por mês, beleza? A terceira coisa que você pode fazer é o seguinte: não leia vários artigos ao mesmo tempo. As pessoas têm uma ânsia de querer consumir artigos assim, ler a maior quantidade possível de artigos. Eu já falei, primeiro tenha calma, segundo não tenha pressa e terceiro é o seguinte: pegue um artigo sobre um determinado tema e leia sobre aquele tema. Por exemplo, estou lendo um artigo sobre o impacto do treinamento resistido no emagrecimento. Então, leia somente artigos ali naquele mês ou naqueles 2 meses, naqueles 6 meses, sei lá, sobre um determinado tema. Por quê? Porque aí você vai aprofundar o seu conhecimento naquele tema específico. Entenda profundamente um artigo por vez. Conforme você vai fazendo isso ao longo do tempo, você vai conseguir fazer isso em maior velocidade e vai ler mais artigos por mês. Bom,
A quarta coisa que você pode fazer é o seguinte: quando eu leio um artigo, eu sempre uso uma caneta marca-texto. Por quê? Porque eu vou grifando aquelas partes do texto, da introdução, da metodologia, dos resultados, da discussão, que mais me chamam a atenção. Por quê? Porque eu nunca leio um artigo científico apenas uma vez. Eu leio ele 2, 3, 4, 5, às vezes 10 vezes. Por quê? Porque eu quero esmiuçar aquele artigo. Eu quero extrair a maior quantidade possível de informações daquele artigo. Sabe quando você espreme laranja, que você vai espremendo lá na máquina até o bagaço? É isso que a gente tem que fazer com o artigo. A gente tem que espremer o artigo e extrair dali a maior quantidade possível de informações para o nosso conhecimento. Então, é isso aí, galera. Grife as partes que você julgar importante, porque numa segunda, terceira, quarta releitura, você pode, inclusive, começar a ler mais vezes as partes grifadas e vai acelerar aí o tempo de leitura do artigo. Bom, a quinta coisa que você pode fazer é a seguinte: todos os nomes, todas as terminologias, todos os conceitos que você encontrar lá no artigo que você não sabe o que é, você vai anotar no próprio artigo, vai lá, vira a folha, anota o nome do termo, anota o nome do lá o conceito, e você vai fazer uma pesquisa sobre o que significa aquele termo e o que significa aquele conceito. Por quê? Porque como você vai ter que ler o artigo várias vezes, numa primeira vez eu não conheço o termo, por exemplo, eu não sei o que é a eritropoetina. O que é eritropoetina? O artigo não vai ficar falando assim, eritropoetina, lá. O artigo parte do pressuposto, ou os autores que escreveram o artigo, partem do pressuposto que você sabe que o que é eritropoetina. Então você anota, faz como se fosse um mini glossário, porque numa segunda vez que você for ler, o que vai acontecer? Você vai saber o que é aquele termo, você vai saber o que é aquele conceito, e isso facilita muito o entendimento do artigo científico. Bom, a sexta coisa que você pode fazer é o seguinte: quando você lê a descrição do objetivo do estudo, o autor escreve na forma afirmativa. Por exemplo, o objetivo desse estudo foi comparar o efeito de 2 modelos de periodização na musculação na resposta hipertrófica de adultos sedentários. Está escrito na forma afirmativa, certo? Mas todo objetivo, por trás dele, tem uma pergunta de pesquisa, que é um problema que o autor quer resolver. E toda pessoa que lê artigo científico tem que ter clareza de qual é o problema, qual é a pergunta que esse estudo quer resolver. Então, nesse exemplo que eu dei, qual que é a pergunta? Você tem um modelo de periodização A na musculação e um modelo de periodização B, ok? Qual dos 2 modelos é mais eficiente na resposta hipertrófica para adultos sedentários? É o modelo A, que é o treino linear, ou é o modelo B, que é o treino ondulatório? Então, para você ler o artigo científico, você tem que ter o tempo todo clareza de qual é o problema que esse artigo quer resolver e qual é a pergunta de pesquisa que esse artigo tem ali, para você ter clareza na leitura de todo o texto. Bom, a coisa número 7 é o seguinte: nunca, em hipótese nenhuma, descontextualize as informações do artigo científico. E eu vejo muito isso acontecendo na educação física. Por exemplo, o artigo que comparou o efeito do treino ondulatório com o treino linear, ou da periodização ondulatória e linear, na resposta hipertrófica de homens sedentários, por exemplo, de 30 a 50 anos, aí o estudo mostra que o treino ondulatório foi mais eficiente, certo? Aí a pessoa fala assim: então o treino ondulatório é mais eficiente, então eu vou sair aplicando treino ondulatório para todo mundo. Opa! Nesse estudo foi feito com pessoas de 30 a 50 anos. Não significa necessariamente com pessoas de 18, ou com pessoas de 55, ou com idosos, que o treino ondulatório é mais eficiente. Então, não descontextualize, por exemplo, a amostra no qual o estudo foi feito, não descontextualize no treino que a pessoa, ou que o treino utilizado no artigo, porque senão você vai começar a pegar a informação do artigo e colocar em prática de forma
descontextualizada e aí não vai funcionar. Bom, a oitava coisa é a seguinte: toda vez que você ler um artigo científico, você tem que estar de mente aberta. Por quê? Eu costumo dizer para todos os meus alunos assim: a ciência mostra o que tem que ser mostrado. E aquilo que tem que ser mostrado, muitas vezes, não é aquilo que eu quero que a ciência mostre. Por exemplo, é claro que eu quero dizer que o treino resistido é bom pra caramba no emagrecimento. E realmente é. Mas vão ter artigos, vão ter estudos que talvez vão mostrar que o treino resistido sozinho não é a melhor estratégia. Ou, por exemplo, um determinado protocolo de HIIT, o autor acredita porque talvez tenha evidências mostrando que aquele protocolo é o mais eficiente para o emagrecimento. E aí o que acontece? Aí vem os estudos científicos e começam a mostrar que aquele protocolo não era tão eficiente assim. Aí a galera fica toda chateadinha. Cara, esteja de mente aberta. O artigo científico ele sempre vai fazer o seguinte: ou ele vai confirmar um conhecimento já existente e, portanto, vai se somar ao conhecimento de outros artigos já publicados, ou o artigo vai trazer uma nova informação, uma nova evidência e, portanto, um novo olhar sobre determinado fenômeno. Então, esteja aberto, com a mente aberta, para você conhecer coisas novas. Nem tudo é aquilo que a gente gostaria que fosse. A ciência vai mostrando isso para a gente, beleza? Ó, a coisa número 9 é o seguinte: nunca faça julgamento de valor do artigo, de tudo que tem no artigo, antes de, primeiro, ler o artigo inteiro, segundo, refletir sobre aquilo que você viu naquele artigo e, terceiro, ler outras fontes bibliográficas que foram citadas no próprio artigo. O que eu vejo muito? A pessoa começa a ler o artigo, certo? E aí, o artigo, a pessoa pega, por exemplo, o resumo, né? E aí lê lá o artigo no resumo, e no resumo, na parte de resultados, aparece assim: o Pilates não foi eficiente para o emagrecimento. Aí o cara já fala assim: puta que pariu, que merda, o Pilates é uma merda, certo? Você está fazendo julgamento de valor antes de entender o todo do artigo. Vai lá. Lê o artigo de mente aberta, compreende as informações, reflita sobre as informações para poder entender por que aquele artigo X mostrou que o Pilates não foi o melhor método. Então, não faça julgamento de valor antes de ler, entender e refletir sobre o assunto e também ler outras referências citadas no próprio artigo, beleza? A 10ª coisa é o seguinte, galera, quando você lê um artigo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o telefone e você vai gravar um áudio de WhatsApp de no máximo 2, 3 minutos, não mais do que isso, e você vai enviar para 2, 3 amigos seus fazendo um resumo sobre aquele artigo. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui o áudio do WhatsApp e vai falar assim: Fernando, cara, eu li um trabalho aqui publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, agora em 2019, onde os autores avaliaram o impacto da falha concêntrica na resposta hipertrófica e de força muscular de pessoas hipertensas. Eles dividiram lá em 3 grupos: o grupo A era grupo controle, o grupo B fazia até a falha concêntrica, o grupo C fazia, mas não até a falha concêntrica, e fizeram durante 8 semanas, e os autores descobriram que fazer até a falha concêntrica gera melhor resposta hipertrófica do que não fazer até a falha concêntrica. E aí você vai em 2, 3 minutos fazer um mega resumão daquilo que você viu, aprendeu e entendeu no artigo científico e vai contar para 2, 3 brothers seus. Por quê? Porque aí você leu, você pensou e você falou. Isso ajuda a ativar os centros de memória permanente e aí você vai gravar esse resumo desse artigo na sua cachola, beleza? Eu faço isso há quase 20 anos e tem me ajudado sempre a entender cada vez mais artigos científicos. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa lá o sininho de notificações, porque todas as terças e todas as quintas um novo vídeo de fisiologia do exercício aqui para você, beleza?
E olha só, você sabia que uma vez por semana eu envio artigos científicos via WhatsApp para o meu grupo VIP de WhatsApp? E é gratuitamente. Toda semana, há quase 2 anos. Você quer fazer parte desse grupo VIP de WhatsApp e receber um artigo científico por semana na palma da sua mão? É muito simples. Envie uma mensagem agora de WhatsApp para o número 11 97403 8856. 11 97403 8856. Envie uma mensagem de WhatsApp com o seu nome e a palavra VIP e aí você vai passar a receber os artigos semanais. Beleza? Não se inscreveu ainda? Ai, meu Deus do céu! Me ajuda a fazer esse canal crescer. Quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou ajudar vocês. Vai lá, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Um grande abraço. Sucesso a todos.